Olá, vamos aí para a nossa 34ª aula do curso de Flash. Vamos fazer uma atividade de criar links, né? Quero clicar nesse botão Adobe e ele abrir para mim, por exemplo, o site da Adobe. Vou ali com o botão direito na camada e vou abrir as ações. Eu vou deixar um outro botão aí, né, nos exercícios para vocês poderem praticar e fazer com o outro também. Para fazer um link, né, eu preciso criar ali um objeto que seja da classe URL request, que é a classe aí para links. Então eu vou criar uma variável aqui, vou dar o nome para ela, pode ser de endereço, sem cedilha, né, como eu já expliquei, evitar esses caracteres especiais. E aqui onde eu passo o tipo, né, de number, passo ali string, nesse caso nós vamos falar que ela é do tipo, né, da classe URL request, que é a classe aí destinada para links. E vai ser um objeto aqui que vai receber, no caso, essa classe, né? Vou repetir aqui novamente ela. Então a minha variável chamada endereço, que é do tipo URL request, pertence justamente a essa classe, né, URL request. Então eu vou repetir ela aqui para mostrar que ela é daquela classe. Ela recebe, né, valores atribuídos àquela classe ali, URL request, que é o que nós vamos utilizar para estar trabalhando com links aí, né, para links externos, para páginas já hospedadas aí na web. Vou criar aqui, né, a função, né, referente ao meu botão. O que ele vai fazer? Deixa eu só olhar aqui o nome de instância dele. O nome de instância dele é Adobe _BTN, o nome do botão. Para olhar a instância, né, é só clicar ali naquele botãozinho, caso vocês esqueçam aí a instância que foi dada, e no começo eu não falei ali, nem olhei a instância do botão. Então a Adobe _BTN é o meu botão. Eu vou adicionar um evento para que aconteça alguma coisa quando eu clicar nesse botão. Quando eu clicar nele, no caso, então para clicar vai ser um evento do mouse. Então mouse event, isso, ponto clique. Então isso aqui nós já vimos bastante sobre esses exemplos. Quando eu clicar nele, eu quero que ele chame a função para mim, por exemplo, linkar Adobe. Vou dar esse nome para a função que eu ainda vou fazer. Então quando eu clicar nele, ele vai chamar para mim essa função linkar Adobe. Vou criar a função aqui embaixo e vou falar aqui o seguinte: a minha função linkar Adobe, linkar um verbo, né, Adobe ali com letra maiúscula, aquela estrutura, aqueles parâmetros que eu passei para vocês, que é importante estar fazendo aí ao criar funções. Ela vai receber o meu evento aqui do mouse. Então é isso que eu quero que essa função receba. É um evento ali, no caso ali é uma função apenas de execução, não me traz retorno algum. Vou colocar aqui o parâmetro dessa função, né, dessa URL request, que é navigate to URL. Nesse caso aqui eu não posso fazer o seguinte: não posso vir aqui dentro e colocar lá, por exemplo, o parâmetro, né, do meu site ali, né, o endereço dele aqui. Não posso fazer diretamente isso. Eu tenho que atribuir a variável que eu criei ali em cima, né, a minha variável, no caso, endereço, uma URL. Então eu vou falar que a minha variável endereço, não posso colocar o cedilha ali, lá ia fazendo aquilo, vai ser igual, por exemplo, esse endereço ali. Nem precisa aqui do parênteses, no caso, só colocar ele. Colocar aqui para ele ir para o site, por exemplo, aí da Adobe. Então vai ser adobe.com. Então eu não posso passar direto para o meu parâmetro, né, navigate, o site, o endereço do site. Eu tenho que criar ali, né, uma variável, igual nós fizemos aqui em cima, e atribuir esse endereço para ela. Aqui dentro eu vou falar então que ele vai apresentar para mim. Agora que eu estou vendo aqui, dei mole, endereço com M ali, está escrito errado, ele não vai conseguir nunca. Então eu vou falar que ela vai atribuir para mim aquele endereço, né, URL ali, ele vai ser igual isso aqui. Falar nisso, eu esqueci de colocar o parâmetro URL para que ele entenda que é já um endereço hospedado aí na internet. Vou colocar aqui então a variável em que eu quero que ele, sem cedilha, que ele atribua ali para mim. Então eu tenho que passar isso aí, só recapitulando aqui. Criei essa variável endereço, variável na qual mais tarde eu passei para ela o endereço URL, que ela vai acessar. E falei que ela é da classe, né, URL request, que é justamente essa classe que trabalha com esses links, esses URLs aí já, né, com páginas já hospedadas. Para o meu botão aqui, né, eu criei o evento. Quando eu clicar nele, ele vai executar essa função que vai fazer justamente isso, abrir esse endereço que eu selecionei, que eu escolhi ali. Vou dar um Ctrl Enter para a gente testar.
que traz aqui. Então vamos lá, vou clicar aqui no Adobe e ele vai abrir para mim o site aí da Adobe, no caso que foi aquele site, aquele endereço em que eu passei para ele estar abrindo lá. Ele já está aqui, ó, carregando no Explorer, né? Então está mostrando aqui ele carregando aquele site em que eu abri. Tem um outro botão aí para vocês fazerem o exercício. Não falei no começo da aula, essa é a 5ª unidade, chegamos ao final dela, o último exercício da 5ª unidade. Próxima aula, unidade 6, vamos começar aí a trabalhar, né, com outros recursos diferentes. Então um abraço aí, até a próxima videoaula.